Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. E hoje vamos conversar a respeito de um assunto um tanto quanto interessante, voltado mais para o lado masculinista. Hoje vamos falar a respeito dos estágios do controle da libido do homem. Por que é importante controlar a libido? Porque se você controla o seu desejo sexual, você controla qualquer outra coisa na sua vida. Qualquer outro tipo de compulsão pode ser resolvida através do teu controle sexual. Porque essa é a energia mais difícil e que o homem tem mais dificuldade em conseguir controlá-la. É uma energia natural que o teu corpo cria constantemente, porém se você não controlar ela, meu irmão, você vai se tornar um escravo do sistema, um escravo do mundo e principalmente um escravo das mulheres. Não que as mulheres sejam seres ruins, o problema é a tua falta de autocontrole. Se você não se controla, você se coloca à mercê de situações externas. Você facilmente será escravizado e dominado por fatores do mundo de fora, do mundo externo. Então controle o seu interno, que você vai controlar naturalmente o mundo externo. Então, o controle da libido masculina. Existem diversos estágios em que muitos homens acabam vivenciando, que inclusive vai ser o primeiro nessa pirâmide aqui de controle da libido. A primeira parte, a primeira camada da pirâmide é basicamente aquele rapaz que está viciado em PMO. O que significa PMO? Pornografia, masturbação e orgasmo. Se você, meu amigo, está preso nessa dimensão, sinto muito lhe dizer que você é um NPC ainda. É a fase que o cara está totalmente escravizado numa baixa frequência, sofrendo conteúdos degenerados. A forma como ele enxerga o mundo e a forma como ele enxerga as mulheres está altamente sexualizada e objetificada. Nesse estágio aqui, você está com uma baixa frequência. A baixa frequência quer dizer também que você está com uma baixo nível de consciência. A consciência basicamente é a forma como você enxerga o mundo, é a sua perspectiva e interpretações a respeito do mundo externo. Quando você está com uma baixa consciência, um baixo nível vibracional e frequencial, você vai enxergar a vida de uma forma acinzentada, você vai começar a enxergar a vida meio que sem graça, uma vida sem propósito, uma vida medíocre, repleta de crenças limitantes, e muitas delas acabam sendo ocasionadas por conta dos caminhos neurais criados através do consumo de pornografia. A pornografia vai te levar à masturbação, a masturbação vai te levar ao orgasmo, o orgasmo vai te levar ao desperdício seminal, o desperdício da sua energia vital, a energia criadora que você poderia utilizar para manifestar uma vida bem-aventurante, tranquila, de boa, você está desperdiçando, entende? Então, esse estágio aqui da pirâmide, do controle da libido, é um local onde você não tem controle com a libido. Aqui você está totalmente escravizado. Você é um NPC, você é uma pessoa ainda programada, que ainda não tem controle sobre os teus impulsos. Você vai olhar qualquer mulher e vai enxergá-la de forma objetificada e sexualizada, porque a tua mente está corrompida com conteúdos pornográficos. A pornografia é satânica, meu irmão. A pornografia, ela é demoníaca. Ela destrói a sua mente. E uma mente degenerada vai se manifestar em palavras degeneradas, sentimentos degenerados e comportamentos externos degenerados. Muitas doenças relacionadas à sexualidade, como a atração por coisas inadequadas, vamos dizer assim, elas muitas das vezes são desencadeadas por conta do consumo excessivo de pornografia. Então, nesse estágio aqui, que infelizmente é um estágio em que muitos homens estão presos, eles estão vivendo um inferno existencial. Você não precisa transcender desse plano, morrer para
experienciar o inferno. Você já pode experienciar o céu ou o inferno estando vivo, porque é uma consciência. O céu e o inferno é um estado de consciência. Por você estar com um nível baixo de consciência, você vai experienciar o quê? O inferno aqui na Terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter diversos problemas comportamentais aqui nesse mundo. Fobia social, excesso de timidez, você vai ter medo de conversar, interagir com principalmente as mulheres, falar em público. Tem muita coisa que acaba sendo desencadeado pelo gasto energético e pelo consumo de pornografia. Não que a timidez esteja ligado exclusivamente a isso, negativo. Mas esse estágio aqui da libido do homem, em que ele está escravizado pelo desejo sexual, deixa ele tímido, deixa ele sem energia. Uma pessoa sem energia acaba ficando introvertida, acaba ficando tímida, ela não tem coragem para socializar, ela não tem coragem para trocar contato visual com as pessoas, como expor sua opinião, por exemplo, porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Então, preste muita atenção. A base do descontrole da libido é a pornografia, masturbação e orgasmo. Aqui é a fase que você está degenerado. Porém, entretanto, todavia, um dia você começa, cara, eu cansei de viver escravizado por essa porcaria de pornografia, que está me levando à masturbação, que está me levando ao orgasmo, que está me levando à perca de criatividade e energia vital. Estou ficando fraco, estou acelerando o processo de envelhecimento, eu cansei. Vou cortar a pornografia. Então ele começa a geralmente pesquisar em fóruns como se libertar, e aí ele começa a se distanciar da pornografia. E aqui vem o outro estágio. Ele aos poucos começa a se distanciar da pornografia e ele entra nesse estágio aqui, ó. Masturbação e orgasmo, mas agora sem pornografia. Nesse momento, a vida dele começa a melhorar. Isso porque quando você se distancia da pornografia, você começa a criar novos caminhos neurais no seu cérebro, fazendo com que você tenha uma mente mais, de certa forma, saudável, ok? Porém, tem um pequeno problema. O nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que é apenas um pensamento. Se você pensa em alguma coisa, você vai sentir como se estivesse experienciando aquilo. Do mesmo jeito que se você estiver experienciando algo no mundo material, você vai sentir também. Então, muitas das vezes, por mais que você tenha se distanciado da pornografia, o que já é algo edificante na sua vida, o fato de você ainda estar se masturbando, utilizando a sua imaginação, você está também corrompendo a sua mente, porque você está criando historinhas ilusórias na tua mente, historinhas pornográficas. E isso vai acabar o que? Alimentando a sua mente e te tornando mais sexualizado. Porém, você vai estar com um nível baixo ainda de frequência, mas não tão baixo quanto uma pessoa que está aqui, ó, nesse estágio de pornografia. Aqui, meu amigo, fuja, meu irmão, fuja desse estado de consciência, porque ali é sofrimento, meu amigo, é escravidão. Porque eu sei muito bem como é essa situação, já experienciei, já vivenciei isso na minha vida. Conheço pessoas, muitos das pessoas próximas, pessoas também que eu conheci através da produção de vídeos, pessoas escravizadas por conta da pornografia que perderam muitos bens materiais, saúde mental, saúde física, por conta dessa prática satânica. Beleza? Então aqui você ainda está numa baixa frequência, ainda, mas você pensa, bicho, esse negócio de masturbação está me fazendo mal. Porque por mais que eu tenha me distanciado da pornografia, eu ainda sinto um peso na consciência em realizar esse ato. Porque no fundo nós homens sentimos isso, meu garoto. Não adianta fingir que não. No fundo, quando você termina de realizar esse ato, você vai ficar com um peso na consciência, um vazio existencial, poxa, um arrependimento, não devia ter feito isso, foi apenas um impulso da libido naquele momento que eu me deixei levar, realizei o ato e depois me arrependi. Mas isso está errado. Quer saber? Vou largar isso. Então, nesse momento, o rapazinho, o Joãozinho, ele começou a se distanciar da pornografia e agora eu vou me distanciar da masturbação. Como que eu vou fazer isso? Vou pesquisar. E é aí que ele encontra o famoso NoFap. O NoFap é a prática de você não se masturbar e não consumir conteúdos adultos. Então ele se distanciou do consumo de conteúdos adultos, se distanciou da masturbação e veio para o outro estágio. Um estágio mais elevado, fugindo da baixa frequência, da escravidão, do inferno existencial.
E é aqui que ele vem apenas para o orgasmo. Aqui ele já começa a ver mudanças. A cabeça dele já está mais saudável, mais tranquila. Agora ele está apenas tendo orgasmo com garotas, que naturalmente vai surgir na vida dele. Diversos e diversas, de centenas e milhares de relatos falam que no momento em que o homem começa a se distanciar disso, acaba de vez com a pornografia, acaba de vez com a masturbação, naturalmente o corpo dele vai começar a reabsorver mais nutrientes, deixando ele mais forte. Alguns falam que ficaram com a voz mais grave, outros começaram a receber mais validações externas, outros começaram a perceber mais sinais de abordagem das mulheres que se sentiram atraídas por ele no momento que ele se distanciou dessa degeneração. Porque na medida que você vai elevando a sua frequência, naturalmente, a tua vibração vai começar a aumentar, as pessoas vão sentir essa tua energia diferenciada, a tua mente começa a ficar mais saudável, aqueles comportamentos e pensamentos objetificantes que você desenvolveu através do consumo de pornografia vão começar a sumir, vão começar a ser dissipados, você vai enxergar as mulheres aos poucos de uma forma mais saudável e agradável, de forma mais realista, meu garoto. Então aqui, quando você está nessa fase aqui do NoFap, a tua vida começa a melhorar. Agora aí, meu amigo, tudo começa a mudar, você começa a se achar incrível, agora você tem mais energia, mais vigor, porque agora você não está mais corrompendo a sua mente através de idealizações mentais para se masturbar ou até mesmo assistindo conteúdos adultos que é demoníaco. Aqui você já começou a ficar com uma frequência mais saudável. Agora aqui a tua frequência já está o quê? Mais alta. Você está aos poucos saindo do inferno, meu garoto. Aqui você já não existe mais isso aqui, ó. Nesse estágio da vida do Joãozinho, quando ele começou a se distanciar de pornografia e masturbação, a vida dele começou a mudar, começou a ficar mais colorida. Então ele começou a finalmente a namorar. Ele encontrou uma namorada, frequência alta, mente limpa, começou a atrair uma garotinha, ele se envolveu, se apaixonou, começou a namorar com ela. Foi incrível, tudo maravilha no começo. No começo a maravilha, tudo tranquilo, tudo é apaixonante, tudo é perfeito e tal. Mas, com o tempo na relação, de tanto eles se relacionarem sexualmente, orgasmo pra cá, orgasmo pra lá, ejaculação pra cá, ejaculação pra lá, ele começou a perceber, começou a ficar fraco, começou aos poucos a perder o interesse pela namorada. A namorada também ficou meio assim com ele. Por quê? Ele, rapaz, tem alguma coisa estranha. Por saber o que é. Por que eu estou perdendo interesse na minha mulher? Por que eu estou ficando meio abusado? Por que ela está ficando meio abusada comigo? E a resposta é muito simples, meu garoto. Ainda tem um pequeno problema, na verdade um grande problema, que é o orgasmo. Isso mesmo, meu garoto. O orgasmo, ele é um comportamento que causa um alto nível de prazer, e o prazer ele é proporcional ao sofrimento. O orgasmo, ele vai causar o quê? Um desequilíbrio nos neuroquímicos do teu cérebro. Não é que o orgasmo seja ruim, porém, é natural que as pessoas se empolguem no momento em que ela sente o orgasmo, porque vicia. A pessoa fica maluca, fica alucinada, porque aquela é uma sensação muito boa, como se fosse enfim, é uma coisa muito viciante. Não posso falar o nome, é algo extremamente viciante. Você fica maluco, você fica doido. Quanto mais você realiza, mais você quer. E quanto mais sente prazer, mais você quer, você fica viciado. Então o orgasmo, ele desequilibra o sistema ele desequilibra o sistema de neuroquímicos no cérebro. É ocitocina para cá, dopamina para cá. Tudo começa a ficar desequilibrado por conta desses picos de dopamina quando você tem um orgasmo. Então, quando você sente um orgasmo, você vai ter um pico de dopamina, mas depois que a dopamina
diminui, ela não volta para os níveis normais, ela volta para um nível abaixo do normal. Então é por isso que você fica ansioso, você fica estressado quando fica sem o orgasmo, você fica viciado, mano. É como qualquer outro tipo de vício, você fica dependente, entendeu? Então ele começou a se sentir desequilibrado e naturalmente começou também a perder o interesse pela sua companheira, por conta de um fator um tanto quanto diferente, que é o famoso efeito Coolidge. Para quem não sabe o que é esse efeito Coolidge, ele é basicamente o declínio do interesse sexual após repetidas relações sexuais com a mesma companheira e o aumento do interesse sexual no momento em que ele entra em contato com uma nova parceira. É por isso que acaba ocasionando o quê? Um abuso. Você fica abusado de se relacionar com a tua mulher, mas não porque ela é algo ruim na sua vida, não, é por conta do orgasmo. O orgasmo causa isso, a relação sexual com o orgasmo, ela vai proporcionar, vai realizar o quê? O efeito Coolidge. Então você naturalmente vai começar a ficar meio abusado. É aquele ditado, meu garoto: comer pamonha é bom, pamonha é muito bom, mas experimenta comer pamonha 3 vezes por dia durante 10 anos da tua vida. Você não aguenta, você enlouquece. Imagine você comer lasanha 3 vezes por dia durante 5 anos. Você não vai conseguir. Então aquilo que te causava prazer vai começar a te causar nojo, por conta dos níveis dopaminérgicos desequilibrados. E esse desequilíbrio dopaminérgico ele ocorre por conta isso mesmo, do orgasmo. Aquilo que você mais busca durante a relação sexual, durante a sua vida, ele é o responsável por te escravizar e te manter enjoado a respeito da companheira que você tanto amava. Entendeu? Então ele começou a perceber isso, Joãozinho, poxa, eu tô namorando aqui, mas eu tô começando a ficar abusado dessa mulher, tem alguma coisa errada. Toda vez que eu tenho um orgasmo, eu fico, assim, me sinto bem, mas demora algumas horas, já tô me sentindo mal, assim, querendo abusado, rapaz, tem alguma coisa errada, eu vou pesquisar o que é. Daí ele descobre o famoso, ele já estava consumindo os conteúdos de NoFap, então ele quer algo mais avançado. E é aqui que entra o quê? A famosa retenção seminal. Poxa, esse negócio aqui deve ser interessante. Quer dizer que se eu não tiver orgasmo, já me distanciei da pornografia, já me distanciei da masturbação. Tô com uma namorada, mas agora eu vou me distanciar do orgasmo, porque agora eu quero cultivar minha energia interna e transmutar ela, me tornar um gênio, me tornar uma pessoa mais desenvolvida. É isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou praticar. Então ele começa a praticar o quê? A retenção seminal, porém ele ainda continua praticando sexo com a sua companheira. Ele não ejacula mais, mas ele continua praticando o ato sexual. Essa prática de retenção seminal mais sexo, ela é chamada de quê? Tantra, ou coitus reservatus, ou método Careza. Basicamente é a relação sexual sem desperdício seminal, porque assim o homem não perde energia. Lembre-se desse grande detalhe: o homem, ele perde energia, ele enfraquece, ele acelera o processo de envelhecimento durante a emissão do sêmen, o desperdício seminal. Já a mulher, ela perde vitalidade durante a concepção de um filho. O homem perde energia através da emissão e a mulher perde energia através da concepção. Durante o ato sexual, a mulher não perde energia, ela não fica esgotada igual o homem, porque ela vai começar a enfraquecer, perder vitalidade no momento em que ela tiver um filho. O processo de gravidez é extremamente catabólico para a mulher. E o processo de derramamento seminal, no caso da ejaculação, é extremamente catabólico para o homem, meu garoto. É por isso que eu sempre bato na tecla aqui nos vídeos. Evite o desperdício seminal constante. Caso você ainda não tenha autocontrole tão alto a ponto de você se abster totalmente, realize o desperdício seminal esporadicamente. Você tem a vida sexualmente ativa uma vez ou outra ali, mas não todo dia, toda hora, porque isso te esgota, mano. Isso te deixa burro. Isso te deixa mais
dominado pelos instintos primitivos, pelo cérebro reptiliano, porque o orgasmo ele te deixa burro, mano. A real é essa. O orgasmo ele te deixa idiota, ele bloqueia o teu lado racional. É por isso que quando você tem um orgasmo, você fica viajando na maionese, amando tudo. A mulher fala qualquer coisa pra você e pede qualquer coisa, você aceita, você dá, você entrega. Porque você não está racionalizando. O orgasmo, ele tira o teu lado racional, ele bloqueia o teu lado racional e te deixa totalmente emocionado. Ele te deixa afeminado com o passar do tempo e com o derramamento excessivo do sêmen. Coisa que você não vai aprender por aí. Beleza? Você não vai aprender por aí porque a Matrix funciona dessa forma. Ela oculta tudo que é bom a se fazer e expõe tudo que não vale a pena fazer. Beleza? Então aqui o cara começou a se sentir incrível. Nossa, mano. Incrível, incrível. Retenção seminal, estou sentindo alta energia. Não estou mais desperdiçando minha semente. Minha mulher começou a se sentir mais atraída porque eu estou com uma alta energia. E as mulheres se atraem pela energia do homem. Então ela está cada vez mais fascinada por mim. Incrível. Então, em um belo dia, ele foi se deitar, realizar o Tantra. E daí ele não conseguiu se controlar e desperdiçou a semente. E aí entrou o quê? Quando você desperdiça o sêmen, quando você tem um orgasmo, ocorre um efeito também bem interessante, chamado de efeito caçador. O efeito caçador ele é basicamente uma compulsão sexual. Quando você sente aquele alto nível de prazer, você vai querer realizar aquele comportamento que te causou prazer, de forma até mesmo descontrolada. Imagine que você passou um mês sem ingerir açúcar. E um belo dia você vai e come um pedaço de bolo. Tem um bolo grande de chocolate, você pega um pedaço e come. Por você ter passado muito tempo sem comer esse bolo de chocolate, o teu bolo preferido, no momento em que você come o primeiro pedaço, vai surgir o quê? Um fascínio, aquele alto pico de prazer, um efeito caçador. Você vai ficar com uma alta vontade de comer todo aquele bolo. Vai surgir uma forte compulsão em você, que se você não controlar, você vai devorar todo aquele bolo, comer mais do que deve. O mesmo ocorre na questão sexual. O cara estava praticando sexo tântrico, não estava sentindo aquele orgasmo convencional, né? E um belo dia ele deixou escapar, não se controlou e sentiu aquele prazer fortíssimo do orgasmo. Então ele vai ficar, mano, que sensação boa. Ele vai querer mais e mais por conta dessa compulsão, por conta do efeito caçador. E quanto mais ele se entrega ao efeito caçador, ele vai ficar mais enfraquecido, porque ele saiu daqui e voltou para cá. E quando voltou para cá, ele começou aos poucos a perder o interesse novamente pela mulher, por conta dos desequilíbrios dopaminérgicos desencadeados pelo prazer do orgasmo. Então ele se frustrou. Nossa, mano. E a mulher perdeu a namorada, a mulher começou a perder o interesse por ele. Ele ficou solteiro, chateado, desanimado. Poxa, bicho, e agora? O que eu posso fazer, mano? Consegui me distanciar da pornografia, me distanciei da masturbação, consegui passar um período me controlando o orgasmo, mas quer saber agora? Vou evoluir o máximo que eu puder. Então eu experienciei essa fase da vida totalmente entregue aos prazeres, à frequência infernal desse mundo, consegui sair de lá, vim para a masturbação e o orgasmo, consegui controlar a masturbação, não vou mais praticar isso, veio para cá, controlou o orgasmo, experienciou a retenção seminal com sexo, mas agora eu quero experienciar algo muito mais incrível, algo mais bem-aventurante, algo mais puro de certa forma. E é aqui que você vai experienciar o quê? A retenção seminal, só que agora sem sexo. Veja bem, preste muita atenção aqui, meu garoto. Não quer dizer que essa seja a meta de todo ser humano. Apenas para pessoas que têm vocação, a real é essa. Porém, você pode realizar períodos dessa prática de retenção seminal sem sexo. Isso mesmo. A retenção seminal sem sexo é também chamado de castidade. E a castidade, para quem não sabe, é uma das principais virtudes divinas, uma das formas mais eficazes e rápidas de você sentir a presença de Deus, porque você está respeitando o templo do Espírito Santo.
Nessa fase aqui você não fica fornicando, sexo casual, você não fica desperdiçando a sua semente, você não fica consumindo conteúdos adultos, você não fica se masturbando. Então você, destruiu a baixa frequência e agora que você está numa frequência mais elevada, ok? Então não quer dizer que você, vou repetir, não quer dizer que você precise passar o resto da sua vida em celibato. Não, existem pessoas maravilhosas, mulheres incríveis. E caso você queira ter uma família, natural, incrível, massa. Mas o ideal é que antes de você desenvolver uma família, criar uma família, você tem que praticar retenção seminal nesse modo aqui, também conhecido como modo monge. Você vai se tornar um monge, meu amigo, um monge moderno, um monge ocidental, ok? Vivendo na Matrix, mas agindo como um monge. É difícil? É. Mas se fosse fácil, não valeria a pena, não teria graça. O bom são as coisas difíceis da vida. Imagine uma garotinha que você está interessado. Quanto mais difícil, mais incrível, mais prazer, mais adrenalina. Mais vai ser massa interagir com essa garota do que aquelas garotinhas, de certa forma, fáceis, entendeu? Enfim. Então você tem que passar por esse estágio. Você tem que experienciar, pelo menos uma vez na sua vida, a prática da retenção seminal no modo monge, no estado total de castidade. Tire um período, pelo menos, e veja os benefícios, veja os milagres, veja as bonanças que você vai começar a experienciar nesse estágio. Porque é o estágio de maior plenitude e de maior controle da libido, que esse é o assunto que estamos abordando hoje. Controle da libido. Quando você chega nesse estágio aqui, meu amigo, meu patrão, agora aí as coisas vão começar a ficar incríveis. Alta frequência, você vai viver em constante êxtase, você vai voltar a ter, agir e experienciar aqueles benefícios que você tinha quando era criança. Você vai voltar a ter as características de uma criança. Autenticidade, viver no aqui e agora, tranquilo, bem-aventurança, viver extasiado, ficar sorrindo sem motivos. Esse estágio de retenção seminal no modo monge é incrível, mano. E pouquíssimos homens, menos de 1% dos homens vão conseguir experienciar isso, porque a maioria deles não sabem dos benefícios. O sistema não vai proporcionar informações a respeito da retenção seminal para você. Então, se você está experienciando e absorvendo esse conteúdo, sinta-se privilegiado, meu garoto. Você tem uma missão incrível aqui na Terra e uma oportunidade de praticar a retenção seminal, chegar no topo, no máximo, no ápice do controle da libido. Quando você controla a sua libido, mano, tudo na tua vida muda. Você vai ter, finalmente, a capacidade e o poder de se envolver com uma mulher decente, uma mulher de alta frequência, diferente de pessoas que estão aqui, dominadas pela masturbação, orgasmo e pornografia. Porque por elas estarem dominadas pela libido, não têm controle com a libido, elas vão se sujeitar a se envolver com mulheres de baixa frequência, mulheres que estão repletas de defeitos de caráter, red flags, que o pessoal tanto fala. Entendeu? Se você não tiver autocontrole, você vai se sujeitar a se envolver com essas mulheres. Porque muitas delas são extremamente bonitas fisicamente. Mas lembre-se, enganosa é a beleza e vã é a formosura. Ok? O mundo material é uma ilusão, é uma mentira. Então, cuidado com a beleza física. Foque sempre no seu desenvolvimento interno, no controle da libido. Aprenda aos poucos a controlar essa serpente que existe dentro de você, essa energia, essa luxúria que existe em você, porque ela não vai embora. A real é essa, a luxúria não vai embora. Ela pode passar um tempo ali adormecida, mas uma hora ou outra ela vai aparecer para te tentar. Então, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, basicamente, esses são os estágios do controle da libido. Aqui você está no inferno e aqui você está no céu, meu garoto. É um estágio, é uma experiência. É muito difícil o cara sair daqui e vir para cá de uma hora para outra. Ele vai passar por esse vale da sombra da morte aqui, mano. Ele vai ter que passar por isso, pô. E é bom porque você vai adquirir experiência. Você vai ter a oportunidade de realizar reflexões a respeito dessas experiências que você vai ter.
você vai sofrer demais aqui, porque aqui você tá ligado, né? Inferno, amigo. Quando você está aqui, ó, escravizado pela pornografia, complicado. Mas aos poucos você começa a se libertar, porque você é capaz de se libertar. Existe uma força extremamente incrível dentro de você. A inteligência infinita, a sabedoria infinita está dentro de você. Deus está dentro de você, meu amigo. Então não desanime. Não fique se sentindo culpado porque você caiu, porque você consumiu conteúdos adultos. Lembre-se sempre que você tem um poder interno, que no momento em que você despertá-lo, a sua vida vai mudar e você vai ter a oportunidade de não só transformar a sua vida, mas transformar a vida das pessoas que você mais admira e também das pessoas que você não gosta. A real é essa, você vai transformar a vida de todo mundo porque agora você vai ser um exemplo. Você está preenchido de luz, você vai ter um brilho diferente, porque na medida que você começa a subir nessa pirâmide do controle da libido, naturalmente você vai começar a purificar o templo do Espírito Santo, o teu corpo. Você não está mais consumindo conteúdos desagradáveis e luxuriosos. Você está se preenchendo de luz. O Espírito Santo vai começar a fluir por você e falar por você, se comportar por você. Afinal, você é como se fosse um carro, um veículo. Você é um instrumento de Deus. Então você decide, meu amigo, se você quer que o diabo controle a sua vida ou que Deus conduza a sua vida. Você pode ser o diabo ou Deus aqui na terra. Vós sois deuses. Lembre-se disso. Se você deixa o teu ego, se você deixa esses comportamentos luxuriosos conduzir a sua vida, você vai sofrer, mano. Você vai perder bens materiais, você vai perder dignidade, honra e bênçãos espirituais. Então busque elevar a sua frequência praticando retenção seminal no modo monge, pelo menos por um período. Faça um sprint, passe alguns meses em retenção seminal e veja o que você vai sentir. Veja o seu nível de criatividade aumentar, a sua virilidade aumentar, o seu poder de persuasão, a sua eloquência, a sua vontade de se desenvolver, tudo isso vai mudar. Você vai finalmente atrair uma mulher que está na mesma frequência que você. Porque somos frequências, energias e vibrações, nós atraímos aquilo que somos e não o que queremos. Então, quando você começa a se preencher de luz, você vai também atrair naturalmente uma mulher que está no alto desenvolvimento espiritual também. Então não desanime, não fique enxergando aqui o mundo externo achando que só tem gente degenerada, que você perdeu as esperanças a respeito de relacionamento. Não, mano. Existem pessoas incríveis, existem pessoas maravilhosas, mulheres incríveis, que estão buscando rejeitar o seu lado carnal, a sua natureza inferior, o seu lado instintivo, como você. Não se acha exclusivo e diferentão. Existem pessoas maravilhosas, coloque isso na sua mente e pratique retenção seminal, meu garoto. Porque eu sou o louco da retenção seminal e aqui você vai aprender a respeito dessa prática. Quer você queira, quer você não queira, meu irmão. Beleza? Então, repetindo, isso aqui é a pirâmide da evolução do controle da libido. Quanto mais você eleva a sua frequência, mais incrível e bem-aventurante vai ser a sua vida. Portas abertas vão começar a surgir, você vai ter mais interesse em viver e experienciar a bem-aventurança proporcionada por Deus. Beleza, meu garoto? Nossa, fazia tempo que eu não gravava vídeo na lousa branca, mas incrível, incrível. Vou retornar a gravar mais vídeos aqui para vocês. Espero que você goste desse conteúdo, lhe desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, abundância, tudo de bom na sua vida e principalmente, meu garoto, autocontrole, porque é isso que você vai precisar demais. E para que você adquira o autocontrole, o domínio próprio, que é uma virtude do Espírito Santo, você tem que rejeitar a carne, rejeitar esse mundo ilusório chamado planeta Terra. Beleza? Até a próxima, se Deus nos permitir.